jogos. Um abraço pra você. Bom dia. Como é o nome dele aí, Danilo? Mauro Portela. Mauro Portela. É o Mauro. Mauro lá da Messejana, né? É. Gente boa. Mas, Você conhece, Mauro? não, conheço não. Mauro, mas eu vou lhe falar, mas é isso que a gente vem falando há várias semanas aqui. Há várias semanas. Já tá aceso o alerta há muito tempo. A sequência do Ceará é Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E Bragantino. E o Braga? Não, eu botei aqui os turno, quatro, né? né? Ah. Entendeu? Dos 12 pontos, né? É muito difícil. De 12 pontos, quantos pontos o Ceará faz? Porque ele pode terminar esse primeiro turno num prognóstico que ele pega e ainda tem um Bragantino no quinto, ele pode entrar na zona. E tem o Fluminense, jogo atrasado. E Fluminense, não é porque estão querendo plantar o caos. Não, o torcedor é muito consciente disso. Não é pelo rendimento do time, que em alguns momentos o time oscila e consegue fazer lampejos de bons primeiros tempos, segundo tempo, lampejo de jogada. É a sequência que vem aí. Você vai pegar um Mirassol embaladíssimo, Sim. né? Porque o Mirassol, dos 4 grandes de São Paulo, ele empatou com o Palmeiras, ganhou de São Paulo, ganhou do Corinthians e ganhou do Santos. Tá crescendo, né? Inclusive, ele ganhou do Santos sem o Santos chutar uma bola ao gol. 3-0, né? Então, assim, ele pega um Mirassol quarta, pega um Cruzeiro, líder do campeonato, atropelando no domingo, pega o Flamengo e Palmeiras. Tá de brincadeira, né? São 12 pontos que desses 12, se você fizer 2, já tá ruim. Se fizer 6, aí já tá mais ou menos. Então, assim, é algo que tá todo mundo falando, o torcedor sabe, a diretoria sabe, todo mundo tem uma plena ciência que com esse elenco atual, o Ceará não tem como se manter na primeira parte da tabela. Aí quando você começa a descer um pouquinho, desce primeiro, aí começa aceitando alguns resultados, desce, e aí vai esperar chegar na zona pra dar uma acordada. Olha. Acorde. Diga lá, Dan, diga. Se a gente olhar em termos de tabela, a gente não tá aqui adotando... Deixa eu dar uma olhadinha na tabela pra ajudar aqui no exato. discurso. Vai, fala aí. Um tom aqui alarmista, tá certo? Dizendo que tá tudo acabado no Ceará. Mas se a gente for ver, aquela gordura que o Ceará construiu, de certa forma... Tá perdendo, né? Ele tá perdendo. A distância hoje pro Santos, Denise, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de 4 pontos. Ou seja, em 2 rodadas, dependendo das combinações de resultados, o Ceará pode entrar na zona de rebaixamento. Isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. O que a gente tá querendo dizer? Isso deve servir de alerta pro Ceará, para a diretoria do Ceará. Qual é o grande problema? E eu acho que o jogo de ontem contra o Internacional é muito significativo. Por quê? Porque você vê que o Ceará não é um time entregue, Denise, mas é um time que se esforça. O Ceará tenta, o Ceará produz, só que ele bate, de certa forma, num teto que é o teto que ele tem do seu elenco. O limite que o seu elenco tem. E aí o Léo Condé não consegue mais extrair. Porque ele dá tudo de si, ele coloca os melhores jogadores dentro de campo, mas o que ele tem à disposição é pouco para aquilo que você precisa numa Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se o Ceará tivesse um elenco um pouco melhor, um pouco mais qualificado, bem provável que ele não tivesse perdido a partida de ontem para o Internacional. E aí você pensa, Denise, se esse esforço máximo não conseguiu fazer o Ceará vencer o Internacional, imagine a dificuldade que o Ceará vai ter contra um Cruzeiro, que tá super embalado. Caio Jorge jogando demais, outros jogadores muito bem. Contra um Flamengo, contra um Palmeiras. Então isso reforça aquele mesmo problema que a gente já tem falado. Precisa reforçar. Porque se não se reforçar, vai sofrer. Principalmente nessa reta final agora de primeiro turno. E aí qual é o grande problema que a gente falou aqui ao longo de toda a pausa pro Mundial? As outras equipes que estão abaixo do Ceará se reforçaram. As outras equipes contrataram jogadores. E aí você vê algumas equipes já subindo. Você viu o Vitória ontem, ganhou do Bragantino. Quem diria que o Vitória ganharia do Bragantino? Já saiu da zona de rebaixamento. Então são equipes que vão entrando na disputa, vão entrando no páreo e o Ceará vai ficando para trás. O Ceará vai baixando as posições. Já são 2 derrotas consecutivas. E eu volto a reforçar. Não é que as atuações do Ceará estejam ruins, mas é que ele tá batendo um teto e esse teto tá muito abaixo daquilo que ele precisa para conseguir competir com outras equipes aí da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, Daniel? Olha aí, 18 pontinhos, viu? E aí, Daniel, Denise, é uma rodada desastrosa também pro Fortaleza, viu? Sim. Foi uma rodada ruim também pro Fortaleza, porque o próprio Vitória, né, vence. Exato. O próprio São Paulo vence o Corinthians, ou seja, times que poderiam ali ajudar ali ao Fortaleza vencendo. Fortaleza vencendo o Bahia estava saindo da zona de rebaixamento, né? Conseguia sair da zona de rebaixamento se tivesse vencido o Bahia. O próprio Inter também, né? Aí, mesmo vencendo na próxima rodada, ele não sai porque o Vasco tem 4 vitórias contra 2. Né? Então, assim, de 14 jogos, o Fortaleza venceu apenas 2 partidas. Então, assim, foi uma rodada muito ruim. O Vitória, na próxima rodada, pega o Sport.
Então o Vitória já a tendência, né? Porque o Sport tá ganhando de ninguém. Então a tendência é o Vitória ganhar mais posições e se desgarrar ainda mais dessa zona de rebaixamento. E aí você tem que começar a olhar os adversários. Fortaleza vai disputar com quem? Com o Santos, com o Vitória, com o Vasco. Será que o São Paulo vai dar uma melhorada? É sempre olhar para quem tá acima. Mas a rodada foi muito ruim pro Fortaleza porque teve 2 concorrentes diretos vencendo e vencendo bem. O Vitória, que ninguém esperava vencer o Bragantino, e o São Paulo, que ia encarar o Corinthians num clássico, esperava pelo menos um empate, venceu também. É a água que tá subindo. Tem que acordar o mais rápido possível. E o mesmo se aplica ao Ceará, né? O mesmo se aplica ao Ceará. 4 pontos da zona, você vai ter aí 5 rodadas muito difíceis: Mirassol, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Bragantino. É abrir o olho, porque a Série A, meu amigo, esse ano tá um negócio